Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que caiu aqui no canal do Missão 93 para acompanhar a resolução do simulado do final de semana. Porque é exatamente assim que vocês serão testados, né? Vai ser uma prova presencial, então você já vai entrando aí no embalo. Por aqui eu, a sua professora de legislação, Isabela Lumena. O que vocês acharam do simulado, gente? Vou tecer aqui algumas informações, alguns comentários sobre a parte de legislação, que inclusive não fui eu que fiz as questões, tá, gente? Não sei se vocês ficaram aí, que banca é essa? Que banca é essa? Não era a banca da Lumena. Quero comentar aí de uma forma geral que as questões levaram em consideração, né? Algumas das questões levaram em consideração aí a lei de promoção, né? Nós temos várias legislações que podem ser cobradas na sua prova, né? Então, a gente tem o Estatuto, a gente tem a Lei de Organização Básica, a LOB, né? A 8255. Temos os dois decretos que regulamentam a estrutura do CBMDF, o Decreto 7163, o 31817, e a gente tem a Lei de Promoção. Então, assim, quando o edital é publicado, em nome de Jesus em breve, ele não vai dizer, olha, eu vou cobrar 5 questões de estatuto, vou cobrar não sei quantas questões da LOB. Então, a gente não tem uma noção aí, né? A gente não sabe exatamente quantas questões serão cobradas de cada legislação, mas eu vi que eles engrossaram um pouquinho mais o caldo aí para a Lei 2086, né? Que é a Lei de Promoção. Isso te assusta? Né? Porque se isso te assusta, você precisa estudar um pouquinho mais a Lei de Promoção, né? Então, esses testes, esses simulados, eles são importantes para que a gente tenha um termômetro, né, um alto termômetro aí de como está a nossa evolução. Então, professora, eu acertei as questões que falavam mais de estatuto e tal, né? Então, você está bem em estatuto. Realmente as questões de promoção, eu fiquei em dúvida e tudo. Então, esse é o termômetro para você se dedicar mais para a lei de promoção, tá? Inclusive, a lei de promoção, uma lei aí que é compartilhada entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, né? Então, a partir do artigo 65, a gente vai ter as informações aí no que diz respeito ao CBMDF. Beleza? Então, vamos começar? Correção do simulado. Antes de mais nada, eu vou deixar o meu arroba aqui. Você já segue, certamente, do Missão 93, mas eu vou deixar o meu arroba aqui também. Se você precisar de alguma coisa, a gente também tem conteúdo lá no meu canal, tá? O meu Instagram é prof.isabela.lumena. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para a nossa primeira questão que no simulado tinha a numérica 51. Venham para cá. Questão agora aí de estatuto, né? De acordo com o disposto na Lei 7479, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer que a gente marque aí uma informação, né, do estatuto que esteja, na verdade, uma informação que esteja em discordância com o estatuto, né? Então, já vai aí se acostumando com essas nomenclaturas, Lei 7479, Estatuto, e ele quer algo que esteja errado. Então, vamos lá. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como bombeiro militar da ativa será, na forma da legislação específica, submetido a conselho de justificação? Gente, de fato, o oficial ele será submetido a conselho de justificação ou lá no finalzinho, né? Então, eu costumo falar conselho de justificação ou lá no finalzinho tem o O para lembrar do oficial, né? E o conselho de disciplina? O conselho de disciplina tem um pesão, né? Que é para a praça com estabilidade e para o aspira, porque ele ainda é praça. Beleza? Então, essa alternativa tá certa. O oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como bombeiro da ativa, será submetido a conselho de justificação. Então, justificação de oficial. Beleza? E aí eu vou aproveitar e colocar aqui, né? Conselho de disciplina.
Plina para praça e para o aspira, beleza? Para praça com estabilidade e para o aspira, beleza? Então, esses são os conselhos. Vamos para a letra B. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação? Sim, os conselhos de justificação acontecem em sede de TJDFT, beleza? Estamos atrás da errada. Isso aqui, gente, não é simplesmente uma resolução do simulado. Quem me conhece já sabe, a gente não está aqui só para resolver o simulado. A gente está aqui, ó, para verticalizar, chegar lá no pré-sal, né? Isso aqui é uma aula. Não é, né? Quem veio aqui procurando, eu só quero as respostas A, B, C, D. As respostas, o gabarito, na verdade, ele já foi disponibilizado. Aqui a gente vai o quê? Verticalizar, mergulhar no conhecimento. Então, venha comigo. Se você está interessado, venha comigo. Então, vamos lá. O oficial bombeiro militar perderá a sua graduação se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em decorrência de julgamento a que for submetido. Gente, o oficial que é submetido a conselho de justificação ou que é o oficial, né? Ali em sede do TJDFT, se ele é sentenciado, se ele vai a julgamento e realmente ele não presta, ele vai perder graduação, gente? Não. Ele vai perder o posto ou a patente. Isso é, inclusive, uma das modalidades de exclusão do serviço ativo, né? De exclusão do serviço. Perda do posto ou da patente. Então, não é graduação aqui que ele perde. Beleza? Quem tem graduação é praça. O oficial, ele perde o posto ou a patente. Beleza? Então, esse aqui já seria o nosso gabarito, mas vamos ler aqui a próxima. O oficial, ao ser submetido a conselho de justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções. Certinho. Inclusive, quem é competente para afastar? E eu nem estou falando do oficial aqui, estou falando do bombeiro, né, como um todo aqui. Quem é competente para determinar esse afastamento durante o julgamento do processo para que este bombeiro não atrapalhe, não apague provas, não tente subornar pessoas? Tanto o comandante-geral como o governador são competentes para determinar esse afastamento aí enquanto dura os conselhos, os procedimentos. Beleza? Tranquilo? Então, nosso gabarito aqui, letra C. Beleza? Então, tudo certo. Nada a falar aqui sobre essa questão. Então, não seria passível de recurso, tá? Tudo certo. Tem uma questão aqui que eu vou comentar aqui, que nem falei para os meninos ainda, mas é passível aí de recurso. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para a questão 52 agora. Podem perceber aí, né, gente, que eu ainda tô com a garganta uma beleza, né? Mas vamos embora. Vamos lá. Analise a situação hipotética apresentada a seguir. Vamos falar do Joelinton, o terceiro sargento do CBMDF, que estava de férias, né, em um pequeno município no interior de Rondônia, quando se deparou com um prédio de 3 andares em chamas. Nesse momento, não pensou 2 vezes ao escalar o prédio em chamas pela parte externa e retirar um casal de idosos sem auxílio de nenhum dispositivo ou de outra pessoa. Então, Joelinton aí, olha, um ato não comum de coragem e audácia, né? Infelizmente, em decorrência do aludido ato, Joelinton acabou por sofrer graves queimaduras, acometendo cerca de 85% da superfície corporal, com lesões de 2º e 3º grau. Essa parte aqui de queimadura, eu deixo para o Barreto, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, 85% foi grave. Foi grave, né? 85% do corpo queimado, não é isso? E com lesões de 2º e 3º grau. Não dá para passar pasta de dente, né? Eita! Não tem como passar pasta de dente. Beleza, vamos continuar para a questão.
O terceiro sargento, ele foi encaminhado ao hospital municipal lá, né, de Rondônia, e de referência, o hospital de referência, inclusive, e atendido da melhor maneira possível. Porém, minha gente, após 25 dias de internação, veio a óbito por um quadro de sepse, ok? Veio a óbito por um quadro de sepse. Sepse é tipo uma infecção generalizada, gente? Seria isso? Não vou saber dizer também, isso aí deixo para o Barreto, tá? Após análise efetuada pela Comissão de Promoção de Praças, foi promovido. Sobre o caso de Joelito, é correto afirmar que. Então, tem várias questões aqui. Lembrando que, olha só, quando a gente tem uma situação que o bombeiro pode ser promovido, seja pós-mortem, seja por bravura, antiguidade e merecimento, a gente vai ter ali comissão de promoção de praças, comissão de promoção de oficiais. Quando é por bravura e pós-mortem, a gente vai ter uma investigação sumária para saber ali, né, por exemplo, na bravura, por exemplo, se o bombeiro fez um ato incomum, né, não comum de coragem ou audácia, ou ele só fez mais ali que sua obrigação, não fez mais que sua obrigação. Beleza? Olha só, gente, alguns alunos poderiam pensar assim, olha, professor, esse cara tinha que ser promovido pós-mortem, tá? Mas eu preciso dizer que a gente tem um mecanismo na lei de promoção que oferece a esse Joelinton aqui, que ele foi um cara, assim, heróico, a bravura. Então, a gente vai tratar dessas informações aqui nessa questão, beleza? Porque, olha só, o que seria a pós-mortem, a promoção pós-mortem? Eu vou colocar, inclusive, aqui, onde a pós-mortem, ela se encontra na lei de promoção, que é no artigo 73. Olha só, eu quero, inclusive, aproveitar e fazer a leitura com vocês do artigo 73. Olha só, o que seria a pós-mortem? Promoção pós-mortem é aquela que visa a expressar o reconhecimento ao militar morto no cumprimento do dever ou em consequência disso. Então, veja, ele morreu cumprindo o dever ou em consequência disso, dias depois, né, no hospital. Ou a reconhecer direito que lhe cabia, não efetivado por motivo do óbito. Eventualmente, ele estava aí no quadro de acesso, no dia da promoção, ele faleceu antes de ser publicada a promoção, por exemplo, né? Então, é aquela que visa reconhecer, a expressar o reconhecimento ao militar morto no cumprimento do dever, ou em consequência disso, ou a reconhecer direito que lhe cabia, não efetivado por motivo do óbito. Beleza. Então, se a gente fosse tratar aí o Joelinton simplesmente porque estava cumprindo o dever e morreu, a gente poderia aplicar uma pós-mortem. Só que olha só, o artigo 99, parágrafo 4º, ele fala assim, olha só, a promoção que resultar de falecimento do bombeiro militar em consequência de ato de bravura, que foi a situação de Joelinton, exclui a promoção pós-mortem e será efetivada pelo critério de bravura, tá? Então, veja, ele não simplesmente morreu em serviço, né? Sei lá, caiu de um andaime. Ele faleceu porque ele estava desempenhando um ato não comum de coragem e audácia. Ainda que ele tenha sido hospitalizado e falecido dias depois, foi ali, naquele prédio de 3 andares, que ele exerceu um ato não comum de coragem e audácia. Então, veja, professora, mas ele morreu, então a gente vai aplicar bravura e pós-mortem ao mesmo tempo? Não, uma vai excluir a outra. Vamos para a questão? Então, vamos lá. Joelinton foi promovido pelo critério pós-mortem, como eu falei para vocês aqui, né? Cabe para ele o quê? A bravura, tá? A bravura, porque foi muito além e a gente tem disposição na lei de promoção para isso, tá? Inclusive, quero colocar aqui, ó, a questão da bravura, é o artigo, a referência, né? Que caberia ao Joelinton aqui, ó, artigo 99, parágrafo 4º, que fala exatamente a promoção que resultar de falecimento do bombeiro em consequência de ato de bravura exclui a pós-morte e será efetivado pelo critério de bravura. Olha só,
Joeliton foi promovido pelo critério de bravura, pois, de acordo com a 2086, a promoção que resultar de falecimento do bombeiro militar em consequência de ato de bravura exclui a promoção pós-mortem e será efetivada pelo critério de bravura, no grau imediato do quadro ou qualificação a que pertencia. Então, Joeliton, sendo terceiro sargento, seria promovida por bravura aí a segundo sargento. Ah, professora, mas aí qual seria o benefício? Ele já faleceu. O reconhecimento que ele teve um ato não comum de coragem e audácia, inclusive com o sacrifício da própria vida, pois faleceu. E isso vai ter consequências para a pensão que vai ficar ali para os dependentes de Joeliton. Beleza? Então, esse já seria o nosso gabarito. Vamos ver aqui o que está errado nas próximas, porque a gente não está aqui, né, só para falar letra A, letra B, letra C, né? O presidente da comissão de promoção que analisou o referido ato de bravura é o comandante-geral? E aqui você precisa entender como funciona as comissões de promoção. A comissão de promoção de oficiais, quem preside? Comandante-geral, mas aqui é uma praça. A comissão de promoção das praças, quem preside? Subcomandante-geral, e é por isso que a letra C está errada. Beleza? Então, aqui teria que ser o subcomandante-geral aí, que preside a comissão de promoção das praças. Beleza? De acordo com a Lei 2086, todo o desfecho da história, o terceiro sargento Joeliton será promovido pelo critério de bravura, que terá efeitos retroativos à data do ato. Até aqui estaria certo. Em questão, em somatória com a promoção pelo critério pós-mortem. Não. A gente não vai somar as duas. Uma exclui a outra, né? E aí ele fala que terá efeitos retroativos, atingindo então a graduação de primeiro sargento. Tá falando aqui que a gente ia promover primeiro como? Primeiro por bravura, ele é a segundo sargento, depois pós-mortem é a primeiro sargento. Não. Por um ato a gente promove uma vez. E aí, a pós-mortem, a bravura exclui a pós-mortem. Beleza? Então, o nosso gabarito aqui dá 52, letra B. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão 53. Então, aqui eu não vejo espaço também para recurso, tá? Não vejo espaço. Vamos para a questão 53. Questão 53. E aqui na questão 53 eu tenho inclusive um bizu, né? Quem me conhece já sabe esse bizu. Julgue os itens abaixo de acordo com a Lei 2086. Então, mais uma vez, a lei de promoção. Cair muitas vezes a lei de promoção te assustou? Então, você precisa estudar mais a lei de promoção. Beleza? Ele quer aqui a correta. Olha só, a letra A está pedindo para a gente dizer quem é responsável pela distribuição do pessoal. E a letra B, pelas atividades desenvolvidas. Olha só, tem um bizu aqui. Distribuição do pessoal, comandante-geral. Distribuição do pessoal, comandante-geral. Atividades desenvolvidas, chefe superior, que é o governador. E assim a gente já responde a letra A e a letra B. Vem para cá. Distribuição do pessoal, para rimar, comandante-geral. Ok? E aí, vamos lá. A distribuição do pessoal no quadro da organização, da corporação, né? Respeitados os quantitativos, será feito pelo governador? Então, já falamos aqui. Distribuição do pessoal, comandante-geral. Atividades desenvolvidas, eu costumo dizer chefe superior, que é o governador. Chefe superior. Deixa eu consertar aqui. Chefe superior, que é o governador. Ok? E aí ele fala, atividades desenvolvidas pelos integrantes dos quadros do CBM serão especificadas por ato do comandante, como na verdade devia ser pelo governador. Beleza? Vamos para a letra C. Vamos para a letra C. A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a ascensão seletiva aos postos e graduações superiores, com base nos interstícios de cada grau hierárquico. Certinho, tá, gente? A promoção é exatamente isso, um ato administrativo, né? Sendo que a gente vai ter o comandante-geral, ato do comandante-geral responsável por promover
as praças, né? E declarar as praças especiais, né? Declarar o cadete aspirante. E a gente vai ter ato do governador responsável por promover os oficiais. Beleza? Então, esse já é o nosso gabarito. Mas vamos ver o que está errado na D? Vamos lá? Vamos ver? Cumpridas as exigências estabelecidas para a promoção, o interstício poderá ser reduzido em no mínimo 50%. Não seria em no mínimo, tá, gente? Seria no máximo, em até 50%. Então, seria o máximo. Beleza? Tranquilo? Então, inclusive, a gente pode ter essa redução de interstício em até 50% e vai depender, né, de ato de autoridade. A gente vai, inclusive, eu acredito que a gente vai ter uma questão para falar sobre isso, sobre a questão de redução de interstício, tá? Beleza? Então, vamos seguir? Vamos lá. Então, nosso gabarito aí, letra C, também não vejo espaço nessa questão aí para recurso, tá? Questão 54. Fazem parte dos deveres dos bombeiros militares do Distrito Federal. Olha só, para essa questão você precisava saber diferenciar valor bombeiro militar, ética bombeiro militar e deveres. Beleza? Então aqui a gente precisa saber que dever é diferente de ética bombeiro militar e dever é diferente de valor bombeiro militar. Ok? Valor bombeiro militar. Certo? Então, a gente tem aí espaço no estatuto, né? É uma questão do estatuto, para falar sobre os deveres, para falar sobre ética e para falar sobre valor bombeiro militar. Sobre o valor bombeiro militar, a gente lembra da PACA que fede, né? Do PACA fede. Então, patriotismo, amor à profissão, espírito de corpo, fé na missão, civismo e culto das tradições históricas, dedicação, aprimoramento profissional. Então, a gente consegue eliminar o valor bombeiro militar. A ética tem vários incisos, é leitura, tá? E tem também os deveres, certo? Vamos lá então para a nossa questão? Respeitar a dignidade da pessoa humana. Isso aqui está dentro da ética bombeiro militar. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal. Isso aqui é ética. O amor à profissão é valor bombeiro militar. Amar a verdade, ética bombeiro militar. Ser justo e imparcial nos julgamentos dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Isso aqui é ética também. Ética bombeiro militar. Beleza? Então, eventualmente, né, nós teremos aí oficiais sendo sindicantes, né, apurando transgressões disciplinares aí. E aí precisa ser o quê? Imparcial. Isso está dentro da ética. Beleza? E a dedicação integral ao serviço e à fidelidade à instituição a que pertence mesmo com o sacrifício da própria vida. Isso aqui está dentro dos deveres. Beleza? Então, nosso gabarito aí, letra D, coloquei até um esqueminha aqui sobre os deveres, bombeiro militar. O inciso da questão é o inciso 1. A dedicação integral ao serviço e à fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Mas aí, olha só, a gente também tem o culto aos símbolos nacionais, tem questão que fala símbolos internacionais, né, gente? Probidade e lealdade, disciplina e respeito à hierarquia, rigoroso cumprimento das obrigações e ordens, obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade, trato urbano, cordial e educado para com os cidadãos e segurança da comunidade, tá? Então, a questão aí, 54, também não vejo possibilidade de recurso, tá? Tem que saber diferenciar valor bombeiro militar, ética bombeiro militar e deveres bombeiro militar. Beleza? Vamos para a questão 55 e aqui agora uma questão do decreto 7163, que traz profundidade aí ao comando geral e aos órgãos de direção. Nos termos do decreto 7163, nos impedimentos legais, o
fulaninho, substituirá o fulaninho. Vamos já pela letra A aqui para ver se a gente já consegue ocupar o espaço? Então, o subcomandante geral substitui o comandante? Já é o nosso gabarito, né? Então, o nosso gabarito aí já é a letra A, beleza? O subcomandante geral vai substituir o comandante geral aí nas suas ausências temporárias, beleza? Mas eu quero fazer mais por vocês. Quero que a gente preencha junto, deixa eu até passar aqui, quero que a gente preencha junto alguns outros órgãos que precisam dessa substituição eventual. Então, chefe do Estado-Maior, quem vai substituir, vamos ver aqui direitinho então? Então, olha só, vamos preencher o espaço aqui referente ao artigo 44 do Decreto 7163. Então, o comandante-geral pelo subcomandante, como nós já vimos na questão. Subcomandante-geral, tá? O subcomandante-geral, quem vai substituir ele? Vai ser o coronel do quadro de oficial bombeiro militar combatente mais antigo da corporação, tá? Mais antigo da corporação. O chefe do Estado-Maior-Geral, quem é que vai substituir eventualmente aí numas férias, num negocinho, né? Olha só, vai ser por coronel a substituição, tem que ser um coronel do quadro de oficial bombeiro militar também combatente, indicado, gente, pelo governador? Não, indicado pelo comandante-geral. Ok? Indicado pelo comandante-geral da corporação. E os titulares dos demais órgãos da corporação vai ser pelo bombeiro mais antigo a ele subordinado, pelo bombeiro mais antigo a ele subordinado. Beleza? Tranquilo? Então preenchemos aí os nossos espaços, lembrando que vocês precisam saber também, deixa eu catar aqui o organograma, quem ocupa cada espacinho aqui, beleza? Tem que ter o organograma colorido. Colorido é melhor para vocês verem, né? Por que eu falo colorido? Porque olha só, o que é vermelho aqui são os órgãos de execução. O que é verde são os órgãos de apoio. E o que é azul, órgãos de direção. Então, é para você já ir se familiarizando, beleza? Então, questão aí tranquila, questão 55. Vamos agora para a questão 56. E aqui, teve até uma aluna que entrou em contato comigo. Eu não respondi, eu acho, né, essa aluna. Eu só falei, olha, vai ter a resolução, acompanhe. Deixei no mistério. Aqui teria uma situação passível de recurso, tá? Deixa eu tomar aqui minha lágrima dos alunos, ó. Cadê? Tá vendo? Lágrima dos meus alunos. Mentira, é café. Molhar a palavra um instante. Mas vamos resolver a questão 56, beleza? Vamos lá. Com base nos critérios para a promoção dos militares, assinale a alternativa incorreta. Mais uma questão aí da 12.086, beleza? Então, assim, quem fez essas questões aí, né? Abriu a 2086 e falou, vem cá, boneca, que é você hoje, né? Vamos lá. O bombeiro militar agregado. Então, vamos lá, letra A. O que vocês marcaram nessa aí, gente? O que vocês marcaram? Vamos lá. O bombeiro militar agregado, quando no desempenho de cargo bombeiro militar ou considerado de natureza ou interesse policial militar ou da segurança pública, concorrerá à promoção por quaisquer dos critérios, sem prejuízo do número de concorrentes regularmente estipulado. Já o bombeiro militar agregado, por qualquer outro motivo, não será promovido pelo critério de merecimento. Olha só, gente,
Agregação. Agregação está lá dentro do Estatuto, salvo engano, artigo 78. É possível que o bombeiro fique agregado num lugar exercendo a atividade de bombeiro militar e ele pode ficar a vida inteira dele lá. E se ele estiver nesse lugar, nessa atividade, ainda que seja fora do organograma do CBMDF, mas desempenhando a atividade bombeiro militar, ele vai poder ser promovido por qualquer critério de promoção, porque ele pode ficar lá a carreira dele inteira. Agora, se ele está agregado em outros locais que normalmente tem prazo estipulado, se for, por exemplo, ali, cedido para um dos órgãos, né, seja do Distrito Federal, seja órgãos federais, enfim, ele vai ter um limite de ficar lá 2 anos. E aí lá, ele até pode ser promovido por antiguidade, mas ele não pode ser promovido, por exemplo, por merecimento, tá? Então é exatamente isso que a questão está falando. Só que essa letra A, inclusive essa letra A, ela foi retirada, né, do artigo 103 da Lei de Promoção. Só que olha só, o que o artigo 103 fala? Ele fala assim, ó, o bombeiro militar agregado, quando no desempenho de cargo bombeiro militar ou considerado de natureza ou interesse bombeiro militar, tá? Então não tem essa palavra aqui, policial militar. Ou da segurança pública, concorrerá à promoção por quaisquer dos critérios, sem prejuízo do número de concorrentes, regularmente estipulado. Então, já o bombeiro militar agregado por qualquer dos motivos não será promovido pelo critério de merecimento. Então, veja, essa palavra aqui, ela veio solta, que não é ela aqui. Beleza? Ela veio solta e não é ela. Mas a gente tem um trem muito pior aqui, é por isso que eu falo que essa questão seria passível de recurso, que é que essa palavrinha tornaria a questão errada. Não seria num interesse policial militar, mas no interesse bombeiro militar. Beleza. Vamos para a próxima. Ele está pedindo a incorreta, né? A promoção por antiguidade será aplicada exclusivamente para o acesso ao último posto do quadro dos quadros e especialidades de oficiais. A promoção por antiguidade será aplicada exclusivamente para o acesso ao último posto dos quadros de especialidades de oficiais. Essa promoção que se dá ao último posto dos oficiais não é por antiguidade. É a promoção por merecimento, minha gente. Lembra que a promoção por merecimento ela acontece no primeiro momento para todo mundo, oficiais e praças, né, ali nos cursos iniciais, ao final dos cursos iniciais, e para o oficial do penúltimo posto ao último posto. Então, oficial, combatente, saúde complementar, de tenente-coronel para coronel, merecimento. A praça que ascendeu ao oficialato, ela só chega até major, né? Então, a promoção por merecimento vai ser de capitão a major. E o capelão? O capelão, ele chega no máximo a tenente-coronel. Então, vai ser como? De major a tenente-coronel. Beleza? Então, essa promoção aqui ao último posto não é antiguidade, é merecimento. Inclusive, vai passar aí pela comissão de promoção, tá? Para o quê? Tem que provar que merece, né? Beleza? Então, esse foi o gabarito da questão, beleza? Só que a letra A também tem um probleminha nela, que é essa palavra aqui que veio, que não era para ser ela, tá? Então, tá pedindo a incorreta. Assim, esdrúxulamente errada, a letra B. Mas a letra A também veio com uma palavrinha sobrando aí. E também, então, essa questão aqui, 56, seria passível de recurso, tá? E aí, assim, se eu fosse banca, né? Se eu fosse banca analisando isso aqui, eu ia falar realmente, anulada, tá? A mim, então, vozes da minha cabeça, essa aqui seria anulada. Nem mudar o gabarito, não. Anulada. Beleza? Por conta dessas duas questões aqui. Letra C. Vamos ver a letra C? O oficial que contar no quadro de acesso por merecimento, que é esse aqui, ó. Em primeiro lugar, em 3 datas de promoção, tendo havido promoção ao último posto nas 2 datas anteriores, será promovido
por ocasião da apresentação do terceiro quadro ao governador do Distrito Federal na primeira vaga apurada. Isso aqui é letra de lei, tá? Tá dentro da lei de promoção. Deixa eu ver se eu acho o artigo aqui para anotar, que aí depois vocês podem fazer a leitura. Só porque eu quero achar, não vou achar. Mentira, eu vou achar sim. É o artigo 96, artigo 96, parágrafo 4º, inciso 4. Beleza? Então, é a própria letra da lei, estaria corretinho. Será proporcionada ao bombeiro militar promovido por bravura, quando for o caso, a oportunidade de satisfazer as condições de acesso ao posto ou graduação a que foi promovido, e na hipótese de o bombeiro não conseguir satisfazer as condições exigidas, permanecerá no serviço ativo, no posto ou na graduação que atingiu, até que consiga satisfazê-las ou até sua transferência para reserva remunerada ou reforma. Gente, olha só, promoção por bravura ela acontece a qualquer tempo, independente de vagas, e retroage à data do aludido ato, ainda que ele seja, que a comissão reconheça lá na frente a bravura, ela retroage trazendo os direitos desse bombeiro, ele recebe como se ele tivesse sido promovido na data do aludido ato, da situação ali. Beleza. Veja, existem alguns cursos ao longo da carreira, né? Gente, isso aqui não é correção de simulado. Isso aqui é aula, não é? Isso aqui é aula. É isso. Então, veja, o bombeiro que foi promovido por bravura, aí eu já falei outro negócio, ao longo da carreira, existem alguns cursos que vocês precisam fazer para desbloquear as promoções. Para o oficial, CAO e CAEO, né? Então, ao longo da carreira tem que fazer o CAO e o CAEO, aperfeiçoamento de oficiais e altos estudos de oficiais. E para a praça, CAP e CAEP, aperfeiçoamento de praças, altos estudos das praças. Veja, vou dar um exemplo. A gente tem aqui, então, um terceiro sargento que meteu uma bravura, tá? Ele ainda não tinha o CAP, ok? Porque, olha só, até terceiro sargento o CFP te segura. Depois você tem que fazer o CAP para ser promovido a segundo e a primeiro sargento. Beleza, ele meteu uma bravura, ele ainda não tinha o CAP. Ele foi promovido mesmo assim, a segundo sargento. Quando ele chegou a segundo sargento, ele não tem o CAP ainda, mas ele tinha que ter. Vai ser ofertado para ele o CAP, o curso de aperfeiçoamento das praças. Porque é um dos critérios ao longo da carreira para as promoções, né? Se ele não fizer, ele vai ficar preso ali. Entendeu? É isso que a questão está falando. Então, a questão está falando, será proporcionada ao bombeiro militar promovido por bravura, quando for o caso, a oportunidade de satisfazer as condições de acesso ao posto ou graduação a que foi promovido. Então, se ele era terceiro sargento, ele ainda não tinha o CAP, para ser promovido a segundo e primeiro, tem que ter o CAP. Tem que ter o CAP. Mas se ele foi promovido sem o CAP, né? Aqui, quando o segundo sargento vai ser ofertado para ele fazer o CAP. Se ele não fizer, ele vai ficar preso. Beleza? Tranquilo? Então, ainda que a gente coloque aqui a letra B como gabarito, essa aqui eu anularia, na verdade. Porque teve esse probleminha aí na letra A, beleza? Beijo para a aluna que apontou essa questão aqui, tá? Eu não respondi na hora porque senão a gente vai respondendo um monte de aluno no direct, a gente não dá conta, tá? Vamos para a questão 57? Agora a questão 57 está falando dos objetivos prioritários. Lei orgânica, que é uma questão de LODF, tá? Ele está pedindo aqui, são objetivos prioritários do Distrito Federal, exceto, então ele quer o que está errado. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que inclusive a gente chama de DUD, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento internacional que o Brasil é signatário, faz parte. Isso é objetivo prioritário? É objetivo prioritário. Estamos atrás do que não é, né? Assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle de legalidade e legitimidade dos atos do poder público
e a eficácia dos serviços públicos. Então, segurança jurídica aí, né? E também a eficácia dos serviços públicos, transporte público, por exemplo, que é essencial, né? Isso está dentro dos objetivos prioritários, tá? Os objetivos prioritários, salvo engano, está no artigo 3º, viu, gente? Letra C, preservar os interesses gerais e individuais. Gente, são os interesses gerais e coletivos. Pensando sempre na coletividade. Beleza? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Tá pedindo que é errado, né? Letra D, promover o bem de todos. É objetivo prioritário. Beleza? Então, essa aqui questão também tá muito tranquila. Questão 58. Mais uma questão aí da lei de promoção. Ó. Com base na 12.086, assinale a alternativa correta quanto às competências do comandante-geral da corporação e do governador do Distrito Federal, né? Vocês costumam falar, ai meu Deus, misericórdia, eu nunca sei quem é competente a quê, não sei o quê, né? Então, vamos falar aqui sobre isso agora na questão 58. Venham para a tela. Vamos lá. Ainda tô, gente, com essa tosse de totó, né? A distribuição do pessoal. O que a gente já falou, gente, sobre a distribuição do pessoal? A distribuição do pessoal é quem? Coloquem aí no chat. Distribuição do pessoal, comandante geral, não é isso? Atividades desenvolvidas, chefe superior, que é o governador. Então, a distribuição do pessoal ativo do CBMDF, respeitando os quantitativos estabelecidos nessa lei, será feita por ato do governador? Não. Do comandante geral. Beleza? Vamos lá agora. Questão aí de redução de interstício. Redução de interstício. A redução de interstício será efetivada mediante ato do governador do Distrito Federal para oficiais e praças, mediante proposta encaminhada pelo comandante da corporação. E aqui fica errado, porque a redução de interstício vai ser assim, ó, a redução de interstício. Vamos colocar aqui para os oficiais primeiro. Para os oficiais é de um jeito, para as praças é de outro. Para os oficiais, a redução é por meio de ato do governador do Distrito Federal por proposta do comandante-geral. Ok? E aí ele colocou todo mundo aqui no mesmo balaio, né? E das praças vai ser proposta do comandante, vai ser por ato do comandante-geral, por proposta do diretor de pessoal, DGP, né? Beleza? E ele colocou aqui todo mundo junto no mesmo balaio, né? Para oficiais e praças, mediante proposta encaminhada ao comandante. Não, vai ser diferente aqui para oficiais e praças. Beleza? Compete ao governador do Distrito Federal promover a incorporação dos candidatos, gente. Promover a incorporação dos candidatos é a atividade do comandante-geral. Professora, espero tanto essa incorporação. Vai acontecer, tá? Sobrou pra gente a letra D, né? Os oficiais e praças que se julgarem preteridos ou prejudicados com relação ao direito de promoção poderão interpor recurso ao governador do Distrito Federal ou ao comandante-geral, respectivamente, como última instância na esfera administrativa. E isso tá certinho, beleza? Olha só, quando é uma situação de promoção, em primeira instância, tanto a praça como o oficial podem apresentar recurso para a primeira instância para as comissões de promoção. Em última instância, para o governador ou para o comandante-geral. Governador quando oficial, comandante-geral quando praça. Beleza? Eu até coloquei aqui, vou colocar aqui o gabarito para vocês,
Mas eu fiz o quadrinho aqui, eu acho. Deixa eu ver. Acho que eu coloquei. Então, eita que meu coisa tá acabando a bateria aqui. Misericórdia. Deixa eu ligar aqui. Senão vai desligar de uma vez aqui. Meu Deus. Quem sabe faz ao vivo. No instante. Então, vamos lá. Deu certo aqui. Então, olha só. No que diz respeito a recorrer aí, né, as comissões de promoção, tanto de oficiais, tá? Tanto de oficiais como de praças, elas julgam recursos em primeira instância. Julgam recursos em primeira instância. Ok? Em primeira instância. Já em última instância, nós teremos aqui, ó, o governador do Distrito Federal, no que diz respeito aos oficiais, e o comandante-geral para a praça. Então, se a praça vai recorrer numa situação de promoção, em primeira instância, na comissão de promoção de praças, que inclusive o chefão lá é o subcomandante-geral, que preside. Beleza? Então, em primeira instância, essa praça vai lá. Em última instância, ela vai recorrer a quem? Ao comandante-geral. O oficial, em primeira instância, ele vai tentar ali na comissão de promoção de oficiais. Quem preside essa comissão? Comandante-geral. Em última instância, ele vai procurar quem? Recorrer quem? Governador. Beleza? Tranquilo? Deu para aprender aqui, gente? Tranquilo? Questão 59. Questão 59. Os bombeiros militares começam a contar o tempo de serviço no Corpo de Bombeiros a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de bombeiro militar ou nomeação para o posto ou graduação no Corpo de Bombeiros. Assinale a alternativa que corresponde à definição de tempo de campanha. Gente, tempo de campanha é o tempo que o bombeiro passa em operação de guerra, beleza? Então, vou ver se eu acho o artigo aqui para mostrar para vocês, mas está no estatuto, salvo engano, mas lá pro finalzinho. Não sei se eu vou achar fácil aqui, tá? Mas, de toda forma, vamos fazer a questão, né? Vamos fazer a questão. Qualquer coisa eu boto depois o artigo para vocês. Então, vamos lá. Então, ele quer para falar sobre o tempo de campanha. Eu não achei... Eu acredito que até o aluno que não sabia, né? Que não sabia sobre esses períodos, acertou, né? Mas vamos lá. É o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para a contagem ou da data do desligamento ou em consequência da exclusão do serviço ativo. Gente, esse tempo aqui, passado dia a dia, é o tempo de efetivo serviço. É o tempo de efetivo serviço. Beleza? Então, esse espaço passado dia a dia é você trabalhando, é o tempo de efetivo serviço. Ele quer o tempo de campanha, né? Letra B. É o tempo em que o bombeiro militar passou em operações de guerra. Já seria aqui o nosso gabarito. Beleza? Vamos ver o restante. Tempo passado pelo bombeiro militar no desempenho de funções em organização do Corpo de Bombeiros ou em função considerada de natureza militar, quando cedido ou à disposição de outro órgão. Isso aqui a gente vai ter a situação da agregação, né? Esse militar aqui, ele está agregado, tá? Isso aqui seria o tempo de agregação. Beleza?
Na verdade, gente, isso aqui, o militar nessa situação ele fica agregado e a gente chama isso aqui de tempo de serviço arregimentado. Tempo de serviço arregimentado. Beleza? Agora, esse sim aqui a gente vai ter... É isso mesmo. Vou colocar os artigos também para vocês. Deixa eu caçar aqui. Tempo de efetivo serviço. Está no artigo 122, parágrafo 1º do Estatuto, tá, gente? Tempo de serviço arregimentado é o artigo 122A, que é o tempo passado pelo bombeiro no desempenho de função e organização do Corpo de Bombeiros, ou em função considerada de natureza militar, quando cedido ou à disposição de outro órgão, conforme a legislação. Beleza? Tranquilo. E a letra D, tempo de serviço público federal, estadual ou municipal prestado pelo bombeiro anteriormente à sua inclusão. Isso aqui era a vida dele paisana, tá? Que inclusive a gente pode averbar esse tempo aqui. Isso aqui, esse tempo que você passou antes de ingressar no CBMDF, mas em órgão, serviço público federal, estadual ou municipal, não tinha nada a ver com militarismo. Isso aqui não é tempo de efetivo serviço, isso aqui é anos de serviço. Vou colocar aqui, ó, anos de serviço, beleza? E aqui tá no artigo 123. 123, inciso, vou colocar aqui bonitinho para vocês, inciso 1. Beleza? Tranquilo? Então, o nosso gabarito aí, ainda que peça conceitos, né, até um pouco mais complexos, eu acredito que mostrou tempo de campanha, você não pensa em guerra? Eu já pensaria em guerra. Então, 59 aí, artigo, letra B, beleza? Esses artigos aí, lembrando que todos eles são do Estatuto, tá? Tranquilo? Vamos para a nossa última questão? Questão 60. De acordo com a legislação pertinente ao Corpo de Bombeiros, fazem parte da estrutura do comando operacional, exceto. Então, olha só. Para fazer essa questão aqui, deixa eu mostrar aqui o comando operacional. O comando operacional está bem aqui, ó. Ele quer que a gente fale um pouco sobre essa estrutura do comando operacional aqui, beleza? Vamos lá? Quem é que faz parte, quem não faz parte, beleza? Comando de proteção ambiental e proteção civil, tá dentro do comando operacional? Tá dentro. Estado-maior operacional, tá dentro do comando operacional? Tá. Inclusive, esse Estado-maior operacional tem sessões, e aqui não tem o limite das 10 sessões, né? Assessoria de legislação, justiça e disciplina. Tá dentro aí da estrutura do comando operacional? Tá dentro. Assessoria técnico-administrativa? Não. Beleza? Então, esse é o nosso gabarito. Quem conhecia a estrutura, quem tinha um organograma, de tanto estudar o organograma, provavelmente acertou essa também. Beleza? Então, vamos colocar aqui o nosso gabarito. Letra D. Beleza, minha gente? Então, finalizamos aqui a resolução do simulado. Espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, printa um trecho dessa aula, compartilha aí, marca a omissão, marca meu @prof.isabela, Isabela com 2 L's, Lumena, beleza? E é isso, minha gente. Até a próxima. Precisando, estamos aí. Beijo pra vocês e até mais. Tchau.